lá em Jó 19, versículo 25. Jó capítulo 19, versículo 25. Quem já achou, diz amém. Quem está procurando, diz escola alguém ou dela. Já está no meio da Bíblia, fácil de achar, antes dos Salmos. Nós vamos ler apenas um versículo. Jó 19, 25. Você que achou, leia junto comigo, por favor. Como é que está escrito na tua Bíblia? Porque eu sei, e por fim, vamos mais uma vez, nossa voz. Porque eu sei, e o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Quem foi que falou isso? Servo do Senhor, chamado Jó. E se nós dermos um tema, a palavra desta noite, o Senhor colocou no meu coração: atitudes de homens e mulheres de Deus diante das dificuldades. Atitudes de homens e mulheres de Deus diante das dificuldades, das adversidades, quando tudo vai mal, quando tudo não dá certo. Qual tem sido a nossa atitude quando a coisa não funciona? Tem sido a resposta de Jó? Porque Jó tinha tudo para desistir. Jó é apenas um personagem que eu quero falar. Porque Jó entrou numa encrenca e nem ele tinha conhecimento. E o que o Senhor colocou no meu coração em relação a esse ponto é que Deus acreditou em Jó. Aí eu fiquei pensando, Deus tem acreditado em mim para cumprir aquilo que Ele quer cumprir aqui na terra. Deus acreditou em Jó, queridos. Conhecemos bem essa história. Jó era um dos mais ricos do Oriente. Isso incomodou Satanás. Ele foi lá e falou: olha só, ele tem tudo. Deus falou: você está olhando para Jó, né? Ele tem tudo, por isso que ele te serve. Aí Satanás, como ele sempre dá uma proposta para a gente, uma proposta decente, de mexer na nossa vida, naquilo que a gente tem, falou: toca, vai lá, Luciano, vai lá, Senhor, tira o que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar em ti, na tua face. Deus tocou a parada, acreditando em Jó. Vai lá, pode tirar, só não toca na vida dele, mas vai lá e tira. A situação de Jó, queridos, era uma situação extremamente complicada. Ele perdeu tudo. Perdeu saúde. Vocês têm noção que é perder saúde? Ontem a patroa tirou meus braços. Pressão mais por 6, sudorese, sono frio. Falei: Jesus, é agora? Saúde é uma coisa muito interessante para nós. E Deus permitiu que o diabo fosse lá e tocar tudo. Eu não vou ler o texto, mas Jó começa a falar nesse mesmo capítulo que ele era detestado por todos. Ele tinha coisas, e aqueles que diziam amigos dele saíram fora porque ele cheirava mal. E aquela mulher que estava do lado dele, aquela que deveria ser a companheira, a amiga, aquela que ia dar uma força para ele, na hora H, o que ela falou? Olha, Jó, imagina para você não, só falta para você uma coisa: amaldiçoe esse Deus, não morre. Aí vem a convicção do servo de Deus, queridos, mesmo passando dificuldade, mesmo nas aflições. Jó falou a sua mulher: você é doida, acaso receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Aí ele fala: eu sei que o meu Redentor e vai me levantar dessa situação. Resposta de homem de Deus que tem convicção de Deus na sua vida. E quando tudo vai bem, na festa, né? Tudo bem, dinheiro no bolso, situação legal, eu posso sair a hora que quiser de casa. Hoje está complicado, mas só que não, todos os lugares estão com problema. Posso sair a qualquer hora? Ótimo. Mas quando nós corremos
E ele tinha um Deus vivo que cuidava dele, mesmo na situação complicada. Eu não sei qual é a situação, mas uma coisa eu garanto: o teu Redentor vive. Independente da situação, ele há de te levantar nesta terra para que o nome dele seja glorificado. Não é nada nosso, não, queridos. Nós precisamos olhar a palavra de Deus e saber que respostas de homens e mulheres de Deus não é porque eram super-homens, não. Eram quase como nós, mas eles criam nisso. Eu não preciso estar falando aqui para confiar. Salmo 27, Davi fala: ainda que a guerra se levante, ainda que estoure contra mim uma batalha, nele eu vou confiar. Mas estamos vivendo um tempo e precisamos de uma confiança extrema nesse Deus. Mas se a gente não conhece a palavra de Deus, como confiar naquilo que você não conhece? Como esperar naquilo que você nunca teve uma experiência? É tempo de experimentar isso, queridos, porque a todo momento algo negativo bate na nossa porta. E qual vai ser a nossa atitude diante das adversidades, diante de uma perda? Como é que se faz isso? Jó falou com o proprietário: mulher, você não sabe o que está falando. Meu Deus é vivo. Eu sei que o meu Deus vive. Ele não está morto, ele cuida de mim. Ele vai me tirar dessa situação que eu estou passando. Olhe para as respostas de homens e mulheres de Deus, para que a gente possa firmar a nossa fé no Senhor. Vocês estão entendendo isso, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero falar de 3 amigos de Daniel. Alguns chamam Sadraque, de Deus, nome pagão, mas eu gosto de chamá-lo do nome original: Ananias, Misael e Azarias. O que aconteceu com esses 3 moços? Diz a Bíblia, lá em Daniel, o rei Nabucodonosor, o poderoso, mandou levantar uma estátua de ouro que simbolizava a sua própria presença para ser adorado. E se você ler o texto em casa, vai ver que ele reuniu toda a província, os cantores, governadores, prefeitos, para adorar aquela imagem. Só que existiam 3 servos de Deus naquela província. E na hora que tocou a pífaro, o sorrindo, todos se dobraram àquela estátua de ouro que foi levantada. Aí vocês sabem, né? Coisa negativa anda rápido, a fofoca corre rápido. Alguém foi lá para o rei e falou: seu rei, por favor, tem 3 imbecis, servo dele, né? Que não fizeram caso da estátua bonita, imponente, quase 6 metros de altura. Quem são esses 3? São os homens que o Senhor constituiu lá na província. Chama esses 3, chama eles, vai falar com eles. Lá vem o servo de Deus. Certamente aqueles 3 homens já foram clamando ao Senhor: Senhor, o Senhor vai nos dar livramento, o Senhor vai guardar a nossa vida. E o rei propôs a eles: olha, eu soube que vocês não querem adorar a estátua que eu levantei. Eles cortaram o rei e falaram: rei, olha só, não adianta nem reunir músicos, cantores, porque nós não vamos nos dobrar a estátua que você levantou, ou que o Senhor levantou nos lugar. Se querem saber, o rei, realmente nós não fizemos caso e não faremos caso da estátua que foi levantada. Sabe por quê? Nós adoramos a um só Deus. Sabe, queridos? Isso me fez lembrar que a proposta é a seguinte: ou você adora essa estátua, ou você vai virar carvão. Nem churrasco, né? Porque a palavra do Senhor diz que os homens que foram lançados na fornalha morreram. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Quem já queimou um dedinho aqui? Dona de casa quer um abraço, tudo, né? Sabe, queimadura, né?
Imagina uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Ali a fornalha, vocês olham para dentro. Aí, queridos, e vem a resposta do homem de Deus, sabe? Eles falavam assim: ei, olha só, se o nosso Deus, preste atenção, porque a história poderia ter sido outra. Se o nosso Deus, ao qual nós servimos, Ele não quiser nos livrar da fornalha, que Ele não livre. Mas uma coisa nós não vamos fazer: nos dobrarmos. Nós não nos dobraremos. O que é isso para a nossa vida hoje, queridos? Às vezes nós estamos nos dobrando facilmente a qualquer coisa. E Deus quer levantar aqui nesse lugar um povo que não se dobra facilmente a qualquer coisa. E naquela época era uma coisa muito importante. Um rei ser confrontado por 3 jovens, vai para a fornalha na hora, porque a história poderia ter sido outra. Está registrado na palavra de Deus assim: eles foram fiéis, foram lançados na fornalha, acabou, viraram carvão. Só que o nosso Deus é Deus de milagre. Tem milagre que a gente não entende. Como é que você vai entender 3 seres humanos entraram na fornalha, não aconteceu nada? Imagina, esse nosso Deus é maravilhoso, sabe? Sabe por que Deus não é entendido? Ele não é para ser entendido, não, porque Ele é Deus. Não é para ser entendido, é para ser aceito, amado, adorado, exaltado. E foram lançados. E o rei mandou olhar, e o homem ficou admirado: Senhor, foram 3 lançados lá, tem um 4º homem lá, e tem mais, estão tomando sorvete, Coca-Cola, tirando onda da fornalha. O rei simplesmente enlouqueceu. Sabe por quê, queridos? Uma coisa que o Senhor colocou no meu coração é que Deus, às vezes, quer nos livrar lá dentro da fornalha. O crente não entra na fornalha, vai na fornalha porque Deus vai te livrar lá dentro. Não há para muito ter essa experiência, não. E se Deus não livrar, lá bem, meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, eu vou para ele. Não sei que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Dá uma glória a Deus aí. Esta é a convicção do cristão. Vai me jogar lá dentro, joga. Não tem problema nenhum. Só que Deus quer fazer sempre mais conosco. Ele quer mostrar a sua maravilha na nossa vida. E lá estavam os 3 e um 4º homem que estava passeando com eles lá dentro. Resultado disso, a resposta de homem de Deus muda a história. Mudou a história. O rei falou: não, peraí, para tudo. A partir de hoje, nós vamos servir ao Deus de Ananias, Misael e Azarias. A nossa atitude vai fazer com que homens e mulheres vejam que o nosso Deus peleja por nós. Não pergunta o que Deus tem para você, não. Não tenha medo, porque o Senhor é conosco, queridos. Deus guarda a nossa vida. Eu não vou falar de todas as pessoas que eu tenho relacionadas aqui, não. Mas eu preciso falar de um personagem, ou seja, uma personagem, porque eu vejo que um público feminino muito grande. As mulheres devem estar pensando assim: nós. Teve uma abelhinha na vida também que era da pesada. Uma abelha chamada Débora. A Bíblia diz que Débora era mulher de lapidade. E ela tinha um gabinete assim, muito requintado. Diz a Bíblia que ela atendia o povo de Israel embaixo de uma palmeira, tranquilo. E essa mulher foi uma mulher marcante de muitos da Bíblia, porque Deus tinha dado uma ordem para Baraque tomar uma decisão, e cadê Baraque fazer alguma coisa? E Débora foi lá e falou assim: chama o Baraque. Seu Baraque, vem cá, o Senhor não
mandou você pegar o exército e lá destruir o exército inimigo? Não sei se palavra era tão forte assim, ou Débora também era aquele tipo de mulher. Veja bem, queridos, mulher valente não é cristão, aquela mulher que é macho, não. Sabe, eu tenho falado que Deus levantou apenas 2 seres nessa terra, macho e fêmea, que passa isso para você ter essa maneira, sabe? Tem mulheres guerreiras que decidem a questão mesmo. Eu conheço uma mulher que elas não são cabeça, e a maioria das mulheres inteligentes não querem ser cabeça. Elas querem trabalhar em silêncio, quietinho. Pastor estava falando para mim de Luísa, eu falei para a Luísa, não sei se é por doido, eu falei, Luísa deve estar roxa, eu não gosto disso. Ela quer ficar em silêncio dela, sabe? Mas tem mulheres que são assim. E Débora falou lá, vem cá, o Senhor não mandou você fazer, e por que você não tomou uma iniciativa ainda? Aí vem a questão deles. Aí Balaque falou assim, Débora, você vai comigo? Aí resposta de serva do Senhor, ela falou, irei, eu vou com você. E Deus deu vitória. Sabe, querido, quando alguém te chamar para uma luta, para uma guerra, para uma visita, para fazer alguma coisa, disponha, irei. Resposta da mulher de Deus, eu vou com você. O nosso querido Alain me chamou para visitar uma tia dele lá no Morro da Penha. Morro da Penha, criança, né? Pastor, você vai comigo? Como que eu vou, meu irmão? Subi de moto, descer na garupa e desci andando. Desafio. Nós vivemos um desafio tremendo, queridos, diante de nós. Mas a igreja é coluna e firmeza da verdade. A igreja foi plantada aqui nessa terra para glorificar o nome do Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos aceitar o desafio. Sabe por quê? O Senhor vai conosco. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala de Elias. É um homem fraquinho, tinha depressão, mas foi lá e derrotou os profetas de Baal. Quando precisava tomar uma atitude, ele tomou uma atitude. O rei Josafá foi outra pessoa. Então você não disse a rei Josafá, olha, veio uma galera aí que vai arrebentar o exército, vai acabar com você. Outra resposta do homem de Deus. Josafá tinha exército, tinha recursos, mas ele fez uma oração que o crente precisa aprender a fazer. Ele falou assim, Senhor, vem contra nós um exército enorme, nós não sabemos o que fazer e em nós não há força. Às vezes a nossa força falta. Crente não tem que ser super-herói o tempo todo, não. Falta força, falta disposição. Só que o Senhor é conosco. Resposta de Josafá, não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E sabe o que Deus falou para ele? Não faça nada, Josafá. Imagina, vem o exército. Eu fiquei pensando, traduzindo aqui para os nossos dias, somos afrontados, atacados. Alguém chega para você e fala, vamos invadir lá a cidade. E Deus chega para você e fala assim, não faça nada, fique quietinho. Você sabe que ela não deixa não fazer nada? Não é ser preguiçoso, não. Deus odeia preguiça, sabe? Mas tem horas que Deus quer ser glorificado no nosso silêncio. O próprio Jesus tem momentos de silêncio. Imagina vir o exército contra mim, que o Senhor manda ficar quietinho. Falou isso para Josafá. Fica quieto e veja o livramento do Senhor. Essa peleja que você está passando na tua vida, de repente, a hora de você ficar quieta e ver o livramento do Senhor. Tem horas que eu olho para, mas com os olhos postos no Senhor. Eu parei, nossos olhos estão. E todas as vezes que colocamos os nossos
olhos do Senhor, Ele nos dá a vitória. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele é fiel, queridos. Ele não deixa de nos dar a vitória. E você conhece a história de Josafá, como terminou, né?